professora Lucília Lopes e estou aqui para te provocar uma reflexão. Pode acontecer a partir de uma frase, de um texto, de um livro, de uma música, um filme, uma citação, ou até mesmo um simples pensamento. Imagine essa situação. Você está andando em uma estrada bem confortável, sem nenhum obstáculo. De repente, você vê, bem de longe, uma pedra no meio do seu caminho. Imensa, gigante. Tão grande que não é possível nem ver o outro lado dela. Nada. Como se a estrada acabasse ali, naquela pedra gigante que cobre toda a possibilidade de visão do lado oposto. E agora? O que você vai fazer? Ficar ali esperando alguém mais forte ir lá retirar ela? Acho que não dá, hein? Você não teria força para retirar e acho que outra pessoa também não. Vai talvez esperar a tecnologia avançar para que ela se desintegre e você possa finalmente ver o que tem do outro lado e seguir o seu caminho. Talvez seja mais ousado tentar escalar a grande pedra. Quem sabe a visão do alto proporcione aí algo muito maior do que você sequer poderia supor. Tem um poeta que brincou com uma situação assim. Tenho certeza de que você já ouviu esse poema ao menos uma vez na vida, hein? Na época em que foi lançado, causou muito alvoroço, ou por ser considerado moderno demais para a época, ou por ter sido acusado de ser vazio, bobo, repetitivo. Fato é que o poema No Meio do Caminho é uma das obras-primas do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Os versos foram publicados em 1928 na revista de Antropofagia e falam exatamente da metáfora que eu te propus aqui hoje. Os obstáculos que as pessoas encontram na vida. Quer ler comigo? Então vem. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Talvez a proposta do genial poeta era que possamos parar e refletir a respeito dos momentos da vida em que os obstáculos parecem nos paralisar ou nos desencorajar a seguir adiante. Carlos Drummond, conhecido pela sua simpatia e por ter sido sempre um poeta muito popular e querido, quando cria versos assim, talvez esteja ele mesmo saindo do conforto da sua poética e nos encorajando a sair da rotina do dia a dia para situações mais desafiadoras. Na situação inicial que eu pedi para vocês imaginarem, não havia apenas uma possibilidade certa ali. Para transpor enormes problemas, é preciso observar por outro ponto de vista. Talvez sim, olhar de cima, desviar por um lado, por outro, e assim, quem sabe, descobrir outras possibilidades, outros caminhos. O famoso fazer o melhor que se pode quando não se tem condições melhores para se fazer melhor ainda, como diz o professor Cortella. Vários poetas demonstraram tanto a limitação de ser apenas o que se é, e nada de tão sublime, como também a satisfação de se sentir acima do cotidiano banal. Mário Quintana teve esses dois momentos. Quer ver? Observe como ele se mostra
indispensável da vida cotidiana e também como relata os obstáculos que até os poetas precisam superar ou não. No trecho que eu separei do poema que ele fez, chamado Veranico. Presta atenção nesse trecho. Está marcando meio-dia nos olhos dos gatos. As sombras esconderam-se debaixo da barriga dos cavalos. Como uma tartaruga, o poema empaca. O poeta adormece de chatice. A vida continua indiferente. E veja também como ele transpõe os obstáculos que os outros, por vezes, nos impõem no cotidiano. Como se o ser humano, por si só, não fosse uma usina de fabricar impossibilidades. O poeminho do Contra de Quintana é melhor do que qualquer vingança aos nossos pedregulhos de plantão em forma de gente. Olha o que ele diz nesse clássico poema que certamente você já ouviu. Vamos relembrar um trecho dele. Todos esses aí que estão aí, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Retirar as pedras do caminho com as nossas próprias soluções é louvável. Mas nem sempre é tão simples assim. Que bom seria se pudéssemos ter a presença de espírito de retirar a pedra que atravanca o caminho dos outros. Nós, professores, estamos em vantagem nessa, hein? É exatamente isso que o nosso ofício propõe. Que bom seria se todos soubessem e colaborassem para desatravancar e libertar a estrada da vida dos que se encontram presos e parados, sem nenhum tipo de solução, para que a vida possa fluir de maneira mais leve, mais solta, mais livre. E se não for possível retirar as pedras do caminho de alguém, sempre é possível transformá-las. Quem sabe, com uma nova roupagem, elas não ficam assim, bem mais leves, ou ao menos mais decorativas, quem sabe? Que tal transformar pedras em objetos artísticos, hein? Encontre uma pedra lisa que caiba mais ou menos aí, ó, do tamanho da sua palma da mão. Escolha um desenho para aplicar nessa pedra e utilize tinta acrílica colorida. Ou, quem sabe, de uma cor só, fazendo ali uns grafismos, uns geométricos, uns símbolos, né? Você pode desenhar antes com giz. E se quiser cores ainda mais vibrantes, dependendo da cor da pedra, você pode fazer uma base com tinta branca, antes de qualquer desenho, antes de passar o seu desenho. Vale aí uma pesquisa na internet, hein? Tem muitas possibilidades em pintura de pedras, decorativas ou não. Vamos fazer? Mas antes de me despedir, vamos conferir o lettering que esse assunto inspira. Confere aí como é que eu fiz esse aqui.
Como não se inspirar com Drummond? Como não se inspirar com Quintana? Eu acho que o nosso país oferece muitas opções de inspiração na arte, na poesia, nos textos, nas biografias. Você não acha? E eu tenho aqui também algo a dizer, não só para esse lettering, como para os outros que a gente já fez antes. Desenhar lettering a partir de modelos que já existem, vocês sabem, vocês veem que eu faço isso geralmente, é um excelente ponto de partida para que as suas próprias criações nasçam. Não é cópia. Se inspirar em modelo dos outros que já criaram e que nos inspiram é parte do aprendizado. Não esqueça de sempre fazer um rascunho antes. Vocês percebem que ali sempre tem um lapisinho embaixo para a gente seguir, ainda mais aqui, né, para não tremer a mão, para não ficar nervosa. Mas mesmo quando você estiver fazendo aí na calma do seu lar, faça um rascunho antes, um lapisinho bem fraquinho. Sempre é bom para ver como que vai ficar o resultado final e a gente acaba economizando aí um pouquinho de material também, né? Antes, aqui eu passo caneta definitiva, mas você pode usar qualquer tipo de material, tanto para fazer lettering como para fazer a sua arte. O que importa é exercitar a sua criatividade. E se ela estiver em total condição igual ao que você quer dizer, é 2 vezes comunicação. É comunicação da sua mensagem, é comunicação da sua arte e da sua criatividade, do seu tempo bem empregado. Eu te encontro na próxima aula. Tchau.